Hoje eu vim falar sobre o primeiro livro que eu li esse ano, que é 3, da Valérie Perrin. Ele é um livro contemporâneo, essa edição é da Intrínseca. Eu achei linda essa capa, gostei da ilustração. Essa ilustração, ela lembra muito as ilustrações da Tarsila do Amaral, então foi bem uma abrasileirada, né, do livro dessa escritora que é francesa. Aqui atrás, na contracapa, a gente tem um trecho que é Somos três ou nada. 3 ou a solidão. Esse livro narra a história de 3 pessoas. Essas 3 pessoas, que são a Nina, o Adrien e o Etienne. Eles são amigos de infância. Eles se conheceram na escola, a Nina uniu os dois de certa forma e eles eram um trio. E cresceram como um trio. Foram para a vida adulta como um trio. Eles viveram uns nas casas dos outros. Os pais de uns conheciam os pais dos outros. Enfim, basicamente eles se tornaram uma espécie de família mesmo. Mas percalços da vida adulta fizeram com que eles se afastassem. Mas como a Valérie Perrin não escreve coisas simples, não é só a narração de como essas pessoas se afastaram. A gente tem 2 tempos acontecendo na história, o presente e o passado. Quem narra essa história é uma pessoa que se chama Virginie. Essa pessoa, a gente não sabe exatamente quem é, mas a gente sabe que ela conviveu de muito perto com os 3 e que ela observou detalhes da vida dos 3. E ela ama muito a Nina e tenta uma aproximação com a Nina, só que a Nina despreza ela de certa forma. Então, no fim das contas, são 4 pessoas. Essas 4 pessoas têm que se reencontrar. Acontece que aqueles 3 já tinham se afastado. E na verdade já nem se gostavam mais tanto assim. Só que acontece um evento externo, muito misterioso, da época em que eles ainda saíam juntos, viviam juntos, que faz com que todos eles queiram se encontrar, precisem se encontrar no fim das contas. E aí é o que eles fazem, eles se reencontram. Ao mesmo tempo tem um percalço muito importante, muito pesado que está acontecendo na vida do Etienne. E eles acabam se obrigando a se conversarem, e aí quando eles descobrem a gravidade de tudo que está acontecendo, eles decidem então sair numa viagem, só os 3. Mesmo com as suas famílias, vidas diferentes, eles abandonam tudo e vão fazer essa viagem. Nessa viagem eles se reaproximam. Ao mesmo tempo em que essas coisas no presente estão acontecendo, existe a narração de toda a história, de como eles foram se afastando. Porque não é contado de cara, é contado aos pouquinhos. Então é uma história que é bem complexa, porque ela tem 3 aspectos diferentes. Ela tem a relação dessas 3 pessoas, ela tem um mistério que é quem é Virginie, e ela tem o outro mistério que é um carro foi encontrado no fundo de um lago em que todos eles frequentavam, de certa forma. E um corpo estava lá dentro. De alguma forma, eles têm algo a ver com isso. E ao longo da trama a gente vai entendendo o que aconteceu no fim das contas. Eu gosto muito da escrita da Valérie Perrin, eu já trouxe um outro vídeo aqui pro canal, que é Água Fresca para Flores. Eu gostei mais de Água Fresca para Flores, mas 3 estava bem aclamada, as pessoas estavam falando bastante, eu fiquei curiosa para ler esse livro. Gostei da história, achei bem legal. Demorei para entender quem era Virginie. Quando eu fui entender, me deu uma insônia doida, porque daí eu queria terminar o livro de uma vez pra ver se era aquilo que eu tinha suposto mesmo. E era. Então tudo certo, me deixou curiosa, me prendeu. O que demonstra a grandeza dela como uma escritora. Eu realmente acho que a Valérie Perrin vai crescer muito ainda ao longo dos anos como escritora. Ela é excelente. Ela é bem diferente de muitos escritores da nossa época. Essa história nos faz refletir sobre muitas coisas. Sobre como, por mais que a gente tenha amigos, aqueles amigos eles jamais alcançam, abarcam toda a complexidade de um ser humano e tudo que existe dentro dele. Ao mesmo tempo, às vezes a gente tem amigos e a gente é tão idolatrado naquele grupo de amigos, mas quando a gente precisa deles, quando a gente realmente precisa de uma mão estendida, eles não estão lá. E eu acho que a história de qualquer amizade longa é uma história de perdão também. Porque eu duvido que em anos convivendo, como 20, 30, 40 anos, não existam rusgas que precisem ser superadas numa amizade.
assim como existem rusgas no relacionamento que precisam ser superadas. Então, eu acho que é impossível uma amizade que nunca tenha passado por um momento de fragilidade, de dor, de perdão mesmo. Acho que a gente acaba magoando os nossos amigos e os nossos amigos acabam nos magoando, mas isso não necessariamente impede o amor de estar ali. Enquanto o amor não deixa de estar ali, a gente pode tentar melhorar as coisas. Então é uma história sobre isso. E é tão legal que seja uma história de amor entre amigos e não uma história de amor romântico. Embora tenha romance, mas ele nem de longe é o foco desse livro. É isso, gente. É isso que eu tenho pra trazer pra vocês, tá? Se eu falar um pouco mais, eu vou dar spoiler. Então eu não quero dar. É isso. Eu vou ficando por aqui. Beijinho e até a próxima.